E aí pessoal, salve Maria! Hoje é um vídeo muito interessante porque eu gostaria de compartilhar com vocês, provavelmente algo desconhecido que vocês não sabem, mas é um fato muito curioso sobre as Stave Church. Você me pergunta, mas Frisco, o que seria uma Stave Church? São as igrejas de madeiras que eram muito populares, né, durante a Idade Média na Escandinávia. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês estar dando uma olhada. Olha só, essa daqui é uma Stave Church, uma igreja de madeira que está por basicamente toda a Escandinávia espalhada. Provavelmente você já viu alguma foto dessa igreja ou de uma outra espalhada por aí, mas você nunca percebeu e provavelmente não sabe alguns detalhes muito interessantes que eu vou estar explicando agora. Galera, isso começa durante o processo de evangelização dos povos escandinavos, né, de onde vêm os vikings, lá no a partir do século 11, 12 por aí, né, onde a igreja vai começar a converter esses povos e utilizar de suas histórias e das suas referências, né, em prol da sua evangelização. Em que sentido entra as Stave Churches nessa história? É muito simples. Primeiramente, a gente tem que saber algo sobre a mitologia nórdica em alguns aspectos. Por exemplo, eu acho que geralmente as pessoas conhecem, mas na mitologia nórdica existia a Yggdrasil, que era a árvore do mundo, né? Que sustentava todos os mundos que existiam e que era basicamente o centro da vida ali naquela mitologia nórdica, né? E mais além, entra a figura também de Odin. Odin, quando ele, né, na sua busca de conhecimento, ele pretende ir atrás do conhecimento das runas, né, das runas que seriam um grande referencial de sabedoria, né, e daria muitos conhecimentos secretos a Odin. E para isso, como Odin tem acesso às runas, ele basicamente se enforca, né, se sacrificando na Yggdrasil, ou seja, ele morre enforcado na Yggdrasil e tem acesso, né, entre aspas, ressuscita posteriormente, né, e ao mesmo tempo ele, ao ressuscitar, ele tem acesso a essas runas e o conhecimento secreto. Ou seja, Odin ele se fere, né, propriamente com a sua lança Gungnir e se sacrifica enforcado na árvore Yggdrasil. Porém, e vai ser justamente esse referencial de Odin se ferindo com a sua lança, né, a Gungnir, e se sacrificando na Yggdrasil para ter o conhecimento das runas secretas e do cosmos, que a igreja, né, vai utilizar na arquitetura, né, das Stave Churches, né, dessas igrejas nórdicas aí. Exatamente. E olha só, agora você vai perceber uma coisa. Percebam, a Stave Church, ela possui o formato de uma árvore, exatamente. Olha só que coisa interessante. Você nunca tinha percebido isso antes. A Stave Church, ela é construída, reparem bem, em formato de abeto. O que é um abeto? É justamente o nosso pinheirinho de Natal. Percebam, né, a arquitetura dela, né, que vai subindo entre aspas, fases aqui até chegar no final, que vai afunilando. Olhem só o que é muito parecido essa arquitetura aqui. Olha só, galera. É justamente um abeto, um perinho. Ó, como ele vai escalonando e afunilando, né? Conforme ele sobe, ó. Reparem bem de novo. Olhem só, é justamente esse formato, ou seja, uma árvore. Olha que coisa interessantíssima. As Stave Church são árvores, basicamente, né? Construídas em formato de árvore. E não para por aí. O que acontece? Nas lendas nórdicas, acontecerá né, durante o Ragnarok, começará com o Fimbulwinter, né, que é um grande inverno. Um inverno que devastará toda a vida que existe no mundo. E durante esse processo de Ragnarok, vai existir duas pessoas, um casal, que é o Leif e o Leifsrasir, desculpa. Olha só, esse casal aqui, o Leif e o Leifsrasir, né? Que são um homem e uma mulher, que são as duas únicas pessoas, né? Esse casal, que vão sobreviver dos humanos ao Ragnarok Fimbulwinter. Dentro de onde? Justamente da Yggdrasil. Ou seja, a Yggdrasil ela é como se fosse uma grande fonte da vida, né? E simboliza o renascimento da humanidade, porque justamente a humanidade virá e será salvo a partir dela, né? Como se fosse uma grande salvação. Ela é ao mesmo tempo uma árvore sempre verde, né? A Yggdrasil, assim como por exemplo o abeto.
Por quê? Porque são árvores que, quando vem o inverno, elas continuam verdes, né? Diferente das outras árvores, que caem as folhas, acontece toda aquela coisa que a gente sabe sobre o inverno. Mas a Yggdrasil não. A Yggdrasil, assim como o abeto, como o pinheiro, ela resiste, continua verde. E dali, né, é que renascerá a humanidade. E olha só que coisa interessante, e é com esses elementos que a igreja vai trabalhar a conversão dos povos nórdicos. Por exemplo, essa daqui são as Jering Stones. Essa daqui é uma representação, né, está atualmente na Dinamarca, de Cristo. Olha que coisa interessante. Cristo, ele está em posição, né, da crucificação, mas Cristo não está pregado. Ele está amarrado em uma árvore. Ou seja, Cristo frequentemente não era associado, não era representado como uma pessoa pregada, mas sim amarrado em uma árvore. Ou seja, ao a igreja construir, por exemplo, uma igreja em formato de árvore e Cristo ser associado, né, àquela igreja, ao mesmo tempo que você tem essas representações, Cristo está assumindo um papel de Odin. Exatamente, assim como Odin, ele é ferido por uma lança, Cristo é ferido por uma lança na cruz, a cruz que vai ser representada como uma árvore, né? Inclusive tem um poema germânico que é a Cruz de Rhodes, né? Onde que Cristo ele é sacrificado, né? Crucificado em uma árvore, ou seja, a árvore é como se fosse uma cruz, a cruz é uma árvore, e Cristo, ele, assim como Odin, ele vai ser amarrado nessa árvore e vai ser ferido por uma lança. Ou seja, fazendo esse referencial muito claro, né? Quando Cristo é representado dessa forma, por exemplo, ao nórdico da época, o referencial era muito claro ao Odin, né? E justamente assim como Odin, Cristo, ele se sacrifica, ele ressuscita e ganha justamente o poder sobre a vida e a morte. Muito semelhante ao que Odin vai ganhar, né? Que é todo o conhecimento do universo. É claro que a referência não é exata, mas ao nórdico, ao avistar, por exemplo, escutar Cristo como amarrado em uma árvore ressuscitando, a referência a Odin seria imediata na cabeça dele. E é por isso, por exemplo, que a Stave Church é construída em formato de árvore, né? Justamente uma árvore muito conhecida, uma árvore sempre verde, né? Que era muito abundante na região da Noruega ali, da Escandinávia, enfim. E justamente por isso que a igreja utilizou-se esse referencial de árvore para construir essas igrejas, justamente fazendo referencial às crenças germânicas, né? E que facilitando o entendimento da mensagem cristã à cultura deles, né? Ao seu entendimento. E não para por aí, olha que coisa interessante. Na mitologia nórdica, dentro, né, aos pés da Yggdrasil, existia uma fonte, que era a fonte de Urd. E era justamente dessa fonte onde as Nornas pegavam a água e a lama e derramavam sobre a Yggdrasil para ela ficar viva para sempre, né? Para ser restaurada de todos os seus danos e coisa do tipo. Ou seja, como se fosse uma água que dava a vida, né? E restauração a Yggdrasil. E agora, olha que coisa interessante. Esse aqui é o batistério, essa aqui na parte da frente é redonda, é o batistério dentro de uma Stave Church. Ou seja, o batistério está quase no centro da igreja, bem centralizado. Ou seja, assim como a fonte da Yggdrasil, que dava a água da fonte da fonte de Urd dava a vida, né, e estava localizado, né, abaixo da Yggdrasil, o batistério justamente representa o renascimento do homem. Ou seja, o homem renasce a partir das águas do batistério, no seu batismo. Ou seja, qual é a representação assim, aqui? É como se o batistério, as águas do batismo fosse justamente a fonte de Urd, né, que está nos pés da Yggdrasil. Olha que coisa interessante. Ou seja, assim como o casal Leaf e Leaf Strasser, eles renascem a partir da árvore Yggdrasil, o cristão ele renasce a partir, né, da igreja, que é a cruz de Cristo, basicamente associada à cruz de Cristo, e justamente das águas dessa fonte, né, que é o batistério, ou seja, o batismo, que ao mesmo tempo é um link com a fonte de Urd, que é as águas que dão a vida. Ou seja, foi uma forma que a igreja fez para interligar e para fazer referência à cultura nórdica de modo que os nórdicos se convertessem mais facilmente.
E essa é a grande capacidade da igreja em cristianizar culturas e torná-las a, a adoração a Cristo, né? Enfim.